Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos iniciar um novo livro na nossa leitura, e é o livro de Números, né? E o livro de Números é um livro muito interessante. Eu acredito que vai ser um divisor de águas na nossa vida, vai ser um divisor de águas nesse projeto, nessa nossa leitura, que tem coisas muito especiais aqui nele. E muitas vezes as pessoas pensam que o livro de Números é somente um censo, somente uma contagem que o Senhor fez. É muito mais do que isso, né? Além de mostrar uma faceta de Deus, que Deus é um Deus organizado, né? Ele descreve muitos acontecimentos, muitos fatos, muitas histórias que trazem entendimentos para nós. E é um dos livros mais intensos da Bíblia, né? A gente vai ver uma geração inteira perder a terra prometida por conta de incredulidade. Nós vamos ver o Senhor guiando o seu povo com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, algo absurdamente incrível. Eu fico imaginando o que esse povo viu. Nós vamos ver aqui rebeliões, guerras, milagres que aconteceram no deserto, né? O jumento que falou para preparar uma geração. E, enfim, vai começar uma das jornadas mais incríveis das Escrituras. E eu convido você a pegar firme com a gente nessa leitura. Vai ser muito bom, vai ser muito edificante. Então, pega firme aí que esse livro promete. Então vamos ler o capítulo 1 do livro de Números. E lá diz assim: E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do mês, segundo ano, depois que eles saíram da terra do Egito, e dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes. Todos os homens, cabeça por cabeça, com 20 anos de idade ou mais, todos que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel, tu e Arão os contareis segundo os seus exércitos. E convosco estará um homem de cada tribo, o cabeça de cada casa dos seus pais. Esses são os nomes dos homens que estarão convosco da tribo de Ruben: Elisur, filho de Seudur; de Simeão, Selumiel, filho de Juridzai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Só uma pequena pausa aqui. Nós estamos lendo, não é simplesmente uma genealogia, mas é uma contagem feita a partir dos líderes de cada tribo e líderes de cada povo, de cada casa, tá? Então, isso aqui traz para nós uma direção e uma árvore genealógica de quem eram as pessoas, de quais famílias elas pertenciam e até mesmo localidades. Existem muitos textos na Bíblia que a gente lê de maneira isolada e a gente não entende da onde que aquela pessoa pertencia, né, o porquê daquele contexto, daquela história dela. E muitas vezes a gente recorre a livros como esse para poder mapear e rastrear e saber um pouco mais do passado daquelas pessoas ou de suas descendências, para a gente poder entender o contexto que elas viviam, entender o propósito, por que aconteceu aquilo, e enfim. São livros muito importantes, né, que servem para mapeamento para a gente, e vale a pena a gente ler, vale a pena a gente entender. Então fique firme no processo, não desfoque, né? Isso aqui tá aqui por infinitos propósitos, e um deles é esse, ok? De Benjamim, Abidã, filho de Gedone; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naftali, Airá, filho de Enã. Esses foram os eleitos da congregação, os príncipes das tribos dos seus pais, os cabeças de milhares em Israel. Moisés e Arão tomaram esses homens designados por seus nomes e reuniram toda a congregação no dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes. A partir de 20 anos de idade ou mais, cabeça por cabeça, um por um. Como o Senhor ordenou a Moisés, ele os contou no deserto do Sinai.
Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Ruben eram de 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Simeão eram 59.300. Dos filhos de Gade, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Gade eram 55.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Issacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Issacar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, especificamente dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Manassés eram 32.200. Os filhos de Benjamim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que eram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Aser, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa dos seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Aser eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, ao longo de suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo 12 homens, cada um deles pela casa dos seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel, de acordo com a casa de seus pais, com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra em Israel. Todos os que foram contados eram 603.550. Todavia, os levitas, de acordo com a casa de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem incluirás a soma deles entre os filhos de Israel, mas porás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre todas as coisas que pertencem a ele, e eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e o administrarão e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão
E quando o tabernáculo for fixado, os levitas montarão, e o estranho que se aproximar dele morrerá. E os filhos de Israel armarão suas tendas, cada homem junto ao próprio acampamento, e cada homem junto à sua própria bandeira, segundo os seus exércitos. Porém, os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, e os levitas ficarão encarregados do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: cada filho de Israel armará sua tenda junto à sua própria bandeira, com insígnias da casa de seus pais ao redor do tabernáculo da congregação armarão as suas tendas. E o lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão suas tendas, e os da bandeira de Judá, segundo seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá, e o seu exército. E todos que foram contados com ele eram 74.600. E a tribo de Sacar, a tribo de Sacar acampará próximo a ele. E Natanael, o filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Sacar. E seu exército e os que foram contados com eles eram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será capitão dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados com ele, eram 57.400. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos, e esses marcharão primeiro. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo os seus exércitos. O capitão dos filhos de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. E o seu exército, os que foram contados com ele, eram 46.500. E o seu campo acampará, e ao lado acampará a tribo de Simeão, e capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurisadai. E o seu exército e os que foram contados com eles eram 59.300. Depois a tribo de Gade, o capitão dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que foram contados deles eram 45.650. Todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. E esses marcharão na segunda fila. A seguir, partirá o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas no meio do acampamento, da mesma maneira como acamparam. Também marcharão cada homem em seu lugar, segundo as suas bandeiras. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército e os que foram contados deles eram 40.500. E ao seu lado estará a tribo de Manassés, e o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, o filho de Pedazur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideoni. E o seu exército e os que foram contados deles eram 35.400. Todos os que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos, e marcharão na terceira fila. A bandeira do exército de Dan estará ao lado norte, ao lado de seus exércitos, e o capitão dos filhos de Dan será Aizer, filho de Amizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 62.700. E ao seu lado acampará a tribo de Aser. E o capitão dos filhos de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naftali, e o capitão dos filhos de Naftali será Aira, filho de Enã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 53.400. Todos os que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600. Esses marcharão na última fila com suas bandeiras. E esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais.
Todos os que foram contados dos acampamentos segundo seus exércitos eram 603.550. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam ao redor de suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo a sua família, de acordo com a casa de seus pais. E essas também as gerações de Arão, essas também são as gerações de Arão e de Moisés, no dia que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar ministraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Traze a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo. E cumprirão as suas obrigações e as obrigações de toda a congregação diante do tabernáculo da congregação, para fazer o serviço do tabernáculo, e cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e cuidarão dos filhos de Israel para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e seus filhos, e eles serão dados, e de entre os filhos de Israel nomeará Arão e seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais, e o estranho que se aproximar morrerá. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque meus são todos os primogênitos, porque no dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto humanos como animais, e serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa dos seus pais, conforme as suas famílias. Contarás todos os homens com idade igual ou superior a um mês. E Moisés os contou segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara. E esses eram os filhos de Levi, por seus nomes: Gerson, Coate, Meari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson por suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate por suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Meari por suas famílias: Mali, Muzi. Essas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersononitas. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens de idade igual ou superior a um mês de idade, os que foram contados entre eles eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo do lado do ocidente. E o capitão na casa do pai dos Gersonitas era Elisaf, filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo da tenda e sua coberta, e a sua cortina para a porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina para a porta do átrio, que está ao lado do tabernáculo, ao redor do altar, e também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas. O número de todos os homens com idade igual ou superior ao mês era 8.600, cuidando da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado sul do tabernáculo. E o capitão da casa do pai das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles deverão cuidar da arca e da mesa, e do castiçal, dos altares, dos utensílios do santuário com que serve, e a cortina e todo o serviço. E Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, será capitão dos capitões, será o capitão dos capitões dos levitas, e supervisor dos que terão cuidado do santuário.
De Meari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Meari. E os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com idade igual ou superior a um mês, eram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Meari será Zuriel, filho de Abiail. E eles acamparão ao lado norte do tabernáculo. E sobre a custódia e cargo dos filhos de Meari estarão as tábuas do tabernáculo, e os varais, e as colunas, e as bases de todos os seus utensílios e todo o seu serviço, e as colunas do átrio ao redor e suas bases, e as suas estacas e as suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo, do lado oriental, diante do tabernáculo da congregação, no lado oriental, Moisés e Arão, seus filhos, manterão a guarda do santuário para o cargo dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor, segundo suas famílias, todos os homens com idade superior ou igual a um mês, eram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a um mês, e toma o número de seus nomes. E tomarás os levitas para mim, eu sou o Senhor, no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar de todos os primogênitos entre o gado dos filhos de Israel. E Moisés contou como o Senhor ordenara todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos pelos números dos nomes com idade igual ou superior a um mês, dos que foram contados, somaram 22.273. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas no lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar de todo o gado de Israel. E os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E para aqueles que serão resgatados, 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em maior número do que os levitas, tomarás por cabeça 5 shequels, segundo o shequel do santuário tomarás. O shequel é 20 geras. E darás a Arão e a seus filhos dinheiro com o qual o número deles será resgatado. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número que eles, e foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele tomou dinheiro 1.375 shequels, segundo o shequel do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e a seus filhos, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então encerramos aqui nosso primeiro dia de leitura do livro de Números. Tem uma infinidade de histórias aqui, surpreendentes. Eu convido você a participar com a gente. Segue firme na leitura. Você que não é membro do nosso canal, curta o nosso canal, se inscreva, né? Fique por dentro desse projeto, entre outros projetos que nós temos aqui. Curta e compartilha, ajuda a gente a compartilhar esse material para que mais pessoas possam ser alcançados pela palavra de Deus e consequentemente transformadas por ele. Beleza? Eu te agradeço e fica aqui o meu abraço e aguardo você amanhã na nossa próxima leitura. Tchau, tchau.